Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos falar sobre o título em massa, o título em volume e a fração em quantidade de matéria, que são formas de expressar a concentração das soluções. Além disso, quero mostrar para vocês como que a gente estabelece uma relação entre o título em massa e a porcentagem em massa do soluto na solução, assim como o título em volume e a porcentagem em volume do soluto na solução. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para se inscrever, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! O título em massa é a terceira forma de expressar a concentração de uma solução. Já vimos nas aulas anteriores a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria. Lembrando que concentração é uma relação entre soluto e solução, uma relação entre a quantidade de soluto que existe numa certa quantidade de solução. Quando eu falo em título em massa, o próprio nome já fala título em massa. A gente vai trabalhar apenas com massa. Portanto, se é uma relação entre soluto e solução, eu vou pegar a massa do soluto numa certa massa da solução. A fórmula que a gente utiliza, então, para o título em massa, normalmente a gente usa essa letra grega tal, com Mzinho embaixo. O título em massa para a gente, então, vai ser a massa, sempre do soluto em cima, dividido pela massa, sempre da solução embaixo. Pessoal, se é massa do soluto e massa da solução, a gente tem, por exemplo, o grama em cima e grama embaixo. A mesma unidade em cima e embaixo a gente corta, a gente chega à conclusão que o título de massa é adimensional. Não tem uma unidade de medida, é só um número que expressa a relação entre massas. Como assim? Imagina que a gente tenha uma solução formada por, vamos lá, 10 gramas apenas, de KOH, beleza? Que eu misturei com 190 gramas de água. Então, misturei dentro de um recipiente 10 gramas de KOH com 190 gramas de água. Vamos supor que todo o KOH se dissolveu na água, virou uma mistura homogênea, uma solução. Qual é o título em massa dessa solução? Muito simples. Título em massa não é massa do soluto, que nesse caso é o KOH, 10 gramas, por massa da solução, lembrando que a solução é tudo, 10 gramas do soluto mais 190 gramas da água, dá um total de 200 gramas. Concordam? O título em massa aqui pra gente, cancela grama em cima com grama embaixo, vai ficar 10 dividido por 2.000. 10 dividido, por 200. 10 dividido por 200 dá igual a 0,05. Esse é o título em massa dessa solução. Beleza? 0,05. Numericamente, o que significa esse 0,05? Vamos pensar um pouquinho. Se eu estou relacionando a massa do soluto na massa do todo, na massa da solução, concordam comigo que eu estou tirando aí a porcentagem do soluto na solução? Porque eu estou pegando uma quantidade de soluto numa certa quantidade do todo na mesma unidade. Então eu posso dizer que o que eu estou calculando aqui nada mais é do que a porcentagem em massa. É lógico que aqui não está em porcentagem, mas se eu pego esse valor e eu multiplico ele por 100, 0,05 vezes 100, se eu pego o título em massa e multiplico por 100, eu acabei de chegar a uma outra forma de expressar a concentração de solução. Quarta forma que a gente chama de porcentagem em massa. Porcentagem em massa. Pode estar representado dessa forma nos exercícios, porcentagem massa por massa. Afinal, é a porcentagem massa do soluto na massa da solução. 0,05 vezes 100 dá 5. Então, eu posso dizer que nessa solução eu tenho 5% em massa do soluto. Beleza?
Se 5% da massa da solução é de soluto, os outros 95% só pode ser do solvente, que nesse caso é a água. Então, sempre que a gente quer transformar título em porcentagem em massa, a gente multiplica por 100. Caso o exercício te dê a porcentagem em massa e você quiser passar para título, basta dividir por 100. 5 dividido por 100 dá 0,05, que é o próprio título em massa dessa solução. Vamos ver agora então o que seria o título em volume. Se você entendeu o título em massa, o título em volume é a mesma coisa, só vai mudar a grandeza que eu estou utilizando para medir. Bora lá! Se o título em massa é a relação entre massa de soluto e massa da solução, o título em volume vai ser a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Portanto, título em volume, se você quiser usar uma formulinha, eu vou pegar o volume do soluto e vou dividir pelo volume da minha solução. Sempre vai dar um número sem unidade, adimensional, justamente porque litro em cima com litro embaixo, ml em cima com ml embaixo, ou seja, unidades de volume em cima e embaixo acabam anulando. Então, o título em volume também é adimensional. Imagina que a gente tenha uma solução formada por 2 litros de etanol, C2H6O, que eu misturei com 8 litros de água. Beleza? Etanol e água são líquidos, aquele que está em menor quantidade é o soluto, portanto o etanol é o soluto. Vamos supor que eu tenho então essa minha solução. Qual é o título em volume dessa solução? Muito simples, eu tenho 2 litros de soluto, que é o etanol, em um total de 10 litros de solução. Solução é a somatória do soluto com o solvente. 2 mais 8 dá 10 litros. Unidade de litro em cima, unidade de litro embaixo, eu cancelo. 2 dividido por 10 é igual a 0,2. Que conclusão que eu chego aqui? Que o meu título em volume é igual a 0,2. E da mesma forma que o título em volume, o título em massa pode representar porcentagem em massa, o título em volume também. O título em volume, se eu pego ele e multiplico por 100, eu chego a uma outra forma de expressar a concentração de uma solução que a gente chama de porcentagem em volume. Vamos anotar aqui? Porcentagem em volume. 0,2 vezes 100 vai dar igual a quanto? 20%. Portanto, eu posso dizer que 20% da minha solução em volume é de soluto. Os outros 80% é de solvente, que dá um total de 100% na minha solução. Então, 20% em volume de soluto nessa solução. A gente pode representar porcentagem em volume, igual a porcentagem em massa, às vezes é representada uma porcentagem M/M, a gente também pode representar a porcentagem em volume, deixa eu só descer aqui um pouquinho, da seguinte forma, pode vir num exercício porcentagem V/V, porcentagem volume versus volume. 20% significa que a cada 100 litros dessa solução, eu tenho 20 litros de soluto, os outros 80 representam o solvente, tudo bem? Então a gente já tem o título em massa e o título em volume que se relacionam com a porcentagem em massa e a porcentagem em volume. Muito simples até aqui, não é mesmo? A gente tem os títulos, tanto em massa quanto em volume, que são sempre números decimais. E nunca vai passar de 1, porque o 1 representaria o 100% de soluto. Eu não posso ter uma solução com 100% de soluto, aí seria só soluto, não seria uma solução. Então, o título vai ser um número decimal menor do que 1. Se eu multiplico esse título por 100, eu chego na porcentagem que eu tenho daquele soluto na solução, nas diversas grandezas, seja em massa ou em volume. E algumas vezes pode aparecer também para vocês uma porcentagem massa/volume. O que seria uma porcentagem massa/volume? Ele está relacionando ali a massa do soluto e o volume da solução. Como assim? Vamos supor que eu falasse para você assim, ó, existe uma solução com uma concentração de 2% de soluto massa versus volume.
2% massa versus volume significa o quê? Que num volume de 100 litros, por exemplo de 100 ml dessa solução, eu vou ter 2%. 2% de 100, que são 2 gramas do soluto. A cada 100 ml eu tenho 2 gramas. Eu estou relacionando massa e volume, não massa e volume, como eu mostrei aí. Então isso também é possível. O que eu quero mostrar para vocês agora é o que poderia ser chamado de título em quantidade de matéria. Porque título é sempre uma relação entre grandezas do mesmo tipo, massa por massa, volume por volume. E se fosse mol por mol, também poderia ter uma relação. Só que nesse caso a gente não chama de título, a gente chama de fração em quantidade de matéria. Vamos aí para a tela. A fração em quantidade de matéria também vai ser uma relação, então, entre quantidade de matéria do soluto e quantidade de matéria da solução. Quantidade de matéria é medida em mols. Então, quando eu vou representar a tal da fração em quantidade de matéria, normalmente a gente usa uma letra X maiúscula para representar essa fração. Eu vou pegar o número de mols do soluto, afinal é uma forma de expressar concentração, e vou dividir pelo número de mols sempre da solução. Então é como se eu tivesse a seguinte situação. Imaginem que vocês misturaram 20 mols de HBr, que é o soluto, tudo bem? Com 360 mols de água, que é o solvente. Isso gerou uma solução aquosa. Vamos supor que tudo se dissolveu. Como eu tenho mol de HBr e mol de água, eu posso calcular a fração em quantidade de matéria. Afinal, basta relacionar a quantidade em mols do soluto, que é igual a 20 mols, dividido pela quantidade de mols total da solução, que é a soma de soluto com solvente. 20 mais 360, concordam? 360 mais 20 vai dar igual a 380 mols. Concordam que, novamente, mol em cima, mol embaixo eu posso cancelar? Portanto, a fração em quantidade de matéria, assim como os títulos em massa e em volume, é adimensional. Beleza? Então, 20 dividido por 380, a gente vai chegar a um valor aproximadamente igual, vou colocar aqui, não é exato, mas ele dá aproximadamente igual a 0,052, sem unidade. Esse, pra gente, é a fração em quantidade de matéria do soluto na solução, que, novamente, é uma relação em mols do soluto por mols do todo. Se é por mols do todo, eu estou calculando uma porcentagem, só que está em número decimal. Simplesmente, se eu pego esse valor e, de novo, multiplico por 100, onde a gente vai chegar aqui? Na fração em quantidade de matéria vezes 100, que é a porcentagem, mas agora em mols, em quantidade de matéria, não em massa nem em volume. Beleza? 100 vezes 0,052, isso vai dar uma porcentagem massa de 5,2%. Significa que 5,2% em mols é o que eu tenho de soluto, que no caso é o HBr, nessa solução. O que eu quero mostrar aqui para a gente finalizar nossa aula é que nem sempre você vai precisar utilizar também esse monte de fórmula para chegar a um resultado que envolve porcentagem em massa, em volume, título em massa ou título em volume. Muitas vezes você pode estabelecer relações matemáticas de proporção se você entende realmente o que é uma concentração e como que você expressa isso. Então eu vou mostrar aqui uma forma de resolver esse exercício tanto com fórmula quanto sem fórmula. Quando eu falo assim, calcule a massa de soluto HBr presente em 2 litros de solução com concentração 15% massa versus massa, como que a gente resolve? Então presta bem atenção. Ele quer calcular a massa do soluto. Vamos grifar aqui. Ele quer calcular a massa do soluto, que nesse caso é o HBr. Presente em 2 litros de solução. Ele te informou o volume da solução em litros.
E ele também foi legal e te deu a concentração massa versus massa, 15%. O que significa essa concentração? Quando ele te dá a concentração, o ideal é sempre você partir dela. O que significa 15% massa-massa? 15% da sua solução é dissoluto, o resto é solvente. Ele me disse que eu tenho 2 litros de solução. O problema qual é? A informação que ele me deu é 2 litros de solução. Litros. E a minha concentração está massa versus massa. Eu não posso estabelecer uma relação. Por isso que eu te informei a densidade da solução. Porque a densidade da solução serve para você transformar a massa da solução em volume da solução ou vice-versa. Justamente porque densidade da solução, vamos colocar aqui, densidade. Densidade não é concentração, é outra coisa. Eu vou pegar a massa total da solução e vou dividir pelo volume total da solução. Tudo bem? A densidade da minha solução é de 3 gramas por ml. Vamos colocar aqui, 3 gramas por ml. A massa da solução eu não sei, mas eu sei que o volume da solução é de 2 litros, que é a mesma coisa que 2.000 ml. Tem que deixar em ml porque a minha densidade está em grama por ml. Multiplicando em cruz, olha o que a gente acaba de descobrir, a massa da solução, que vai ser igual a 6.000 gramas. O que é a solução mesmo? A solução é tudo, é o todo, é a mistura do soluto com o solvente. A gente acabou de descobrir a massa do 100% da minha solução inteira. Então agora a gente pode utilizar aquela porcentagem em massa que foi dada. Justamente porque 6.000 gramas que a gente acabou de descobrir representa 100%, é a minha solução inteira. E eu sei que 15% dessa solução, 15% dela, é a massa de soluto, que é o que eu quero calcular. 15% de 6.000 é igual a x. A gente acaba de descobrir a massa do soluto. Basta fazer 15 vezes 6.000, 6.000 vezes 15 e dividir por 100. E aqui a gente vai chegar no x igual a 900 gramas de soluto, que no caso é o HBr que ele queria que eu calculasse. Deixa eu mostrar para vocês como a gente resolve isso a partir de fórmulas, tudo bem? Se a gente tem a porcentagem em massa, a gente pode chegar no título. Estão lembrados? Porque o título, quando eu pego o título, deixa eu pôr aqui, um segundinho, trocar de cor. Quando eu pego o título em massa e multiplico por 100, lembra que a gente chega na porcentagem massa versus massa? Se eu tenho que minha porcentagem em massa vale 15, então eu posso colocar aqui 15. Aqui eu sei que é 100 e eu consigo achar o título em massa. Concordam? O título em massa vai dar quanto? 15 dividido por 100. 15 por 100 é igual a 0,15. Acabamos de achar o título. Só que eu sei que título em massa é a mesma coisa que o quê? Título em massa é igual massa do soluto, que é o que eu quero no exercício, por massa da solução. Eu sei que o título em massa vale 0,15. A massa do soluto é o que eu quero calcular. E a massa da solução a gente calculou no exemplo anterior a partir da densidade, tá vendo? 6.000 gramas eu teria que calcular aqui também. Então aqui vai dar 6.000 gramas, que é a massa da solução. 6.000 vezes 0,15 é igual a 900. Então eu concluo que a massa do soluto, que é o que eu queria calcular, é igual a 900 gramas. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que você precisa começar a optar entre utilizar fórmula ou relações entre proporções matemáticas. Isso depende muito de você, do que você tem mais facilidade. As duas formas são possíveis de serem realizadas. E quanto mais você treina, mais exercícios você realiza, mais segurança você tem em uma ou em outra forma. E é isso que você tem que buscar em exercícios de concentração. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo. Eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!